Prazer estar aqui com vocês. Fernanda, hoje Prazer o presidente da França, o Emmanuel Macron, ele fez um discurso em Davos com duras críticas aos Estados Unidos, mas sem sequer mencionar o nome de Donald Trump. Macron falou que novos colonialismos não fazem sentido e também cutucou a imprevisibilidade de Donald Trump, apontando a Europa justamente como uma região que oferece previsibilidade aos investidores. Vamos ver. We have a place where rule of law and predictability is still the rule of the game. And my guess is that it is largely underpriced by the market. And beyond what you can do in terms of investment, what you can do in terms of strong ambitions, having a place like Europe, which sometimes is too slow, for sure, and needs to be reformed, for sure, but which is predictable, loyal, and where you know that the rule of the game is just the rule of law, it's a good place. Fernanda, é interessante quando ele fala que a Europa é um pouquinho lenta, né? Só um pouquinho. A gente está vendo aí as reações a Donald Trump. Mas ela é um lugar previsível ainda assim, né? Uhum. A gente está vendo o Macron posicionando a Europa num lugar justamente de previsibilidade, num lugar de estabilidade, no momento em que a gente tem a ascensão do unilateralismo, a ascensão do Donald Trump com toda a sua imprevisibilidade e desse mundo, dessa selva onde vence quem tem mais força. Quem diria há 2 anos que a gente estaria colocando a Europa nesse papel? A gente tem visto ao longo desses últimos meses, desses últimos anos, a Europa perdendo muito protagonismo, a Europa ficando para trás. E aí o Macron vem com essa fala e aproveita esse momento, porque é um momento que a gente vê justamente o antagonismo entre a visão de mundo e o modo de agir do Donald Trump e o modo do Macron e de outros líderes mundiais que estão tentando, de alguma forma, combater esse estilo do Trump. Eu achei interessante, Fernanda, hoje, estava o governador da Califórnia tentando dar uma levantada na comunidade europeia, assim, pô, vamos lá, combatam, não me deixem sozinho lá na Califórnia, porque a conciliação com esse cara não vai resolver nada. A Europa precisa reagir. Então vem lá o governador da Califórnia tendo que dar um sacode para ver se esse povo reage, porque a Europa estava de joelhos, aceitando tudo, né, até escalar para esse ponto. Claro, a gente tem a invasão da Ucrânia pela Rússia e a gente achou que a Europa ia estar se curvando à Rússia, toda aquela situação, e o que a gente está vendo é um grande aliado da Europa partindo para cima da Europa. A gente está falando dos Estados Unidos, que fazem parte da OTAN, a gente já sabe que o Donald Trump não se importa com a OTAN, por ele acaba com essa aliança, ele sempre foi muito claro que a Europa que tem que pagar por sua defesa, que os Estados Unidos não tem nada a ver com isso, mas na realidade a gente precisa que esses líderes realmente se unam. A gente tem visto nos últimos meses crescer uma oposição política ao Trump dentro dos Estados Unidos, principalmente com a ação da polícia migratória nos Estados americanos. Mas realmente, quando você vê o governador da Califórnia chamando os líderes europeus, tipo, vamos lá, vamos combater juntos, a gente começa a perceber que o que os analistas de política internacionais falavam há 5 anos sobre a transformação da ordem mundial, sobre aquela ordem que a gente conhecia do pós-Guerra Fria estar em colapso, isso hoje é uma realidade. E a gente não sabe ainda o que vai ser dessa nova ordem mundial. Mas a gente tem pistas, e as pistas que o Donald Trump vem dando não são boas. Então, de fato, ou há uma união dos países europeus para fazer frente a essa investida do Trump com relação à Groenlândia, ou a coisa vai ficar realmente muito complicada. Pois é. E essa fala do Macron que a gente acabou de ver, ela veio depois de Donald Trump vazar nas redes sociais, Chico, uma troca de mensagens entre ele e o presidente francês. Mensagens particulares, né? Só que aí o Trump botou. Nos prints, o Macron questiona Trump sobre a pressão. A gente está vendo o print aí ao lado. Ele questiona o Trump sobre a pressão, né? Que ele está fazendo para ter a Groenlândia, chega até a dizer, eu não entendo o que você está fazendo. E aí Macron até admite alinhamento com os planos de Trump para o Irã e para a Síria,
convida o presidente dos Estados Unidos para um jantar em Paris e disse que sim, que poderia organizar um encontro do G7 depois de Davos. Ou seja, ele estava ali conversando, trocando, tentando ali, né, de uma forma ainda negociável, conversar, né, com o presidente estadunidense. Que bota isso a público, Fernanda, sabe? Perde de Eu acho verdade. que a partir de agora todo mundo vai tomar bastante cuidado nessa comunicação informal com o Trump. Então, né? assim, todo mundo tem medo de ir à Casa Branca. Agora todo mundo tem medo de trocar mensagens com o Donald Trump também. E vai isolando, e vai isolando. Exatamente. A gente vê a atuação de um líder da grande potência mundial ser uma atuação, no mínimo, infantil, totalmente responsável de ficar simplesmente divulgando as mensagens entre líderes de Estado, presidentes, né? Isso não tem o menor cabimento. A gente acha que isso não é uma cena adequada da gente estar, inclusive, tendo que discutir dentro de política internacional, mas a realidade é que ele é um showman e ele vai fazer sempre de tudo para estar à frente dos holofotes. O problema é que isso tem impactado a política dele para o mundo. Então, assim, até onde vai? Eu acho que a postura do Macron nas mensagens foi uma postura de quem mostra isso muito assertivamente. Vou com você em algumas posturas, e ele fala isso nas posturas que lhe dão segurança. Claro, quando você fala da questão do Irã, quando você fala em combater o Estado Islâmico. Mas é isso, o que você está pretendendo? Até onde você quer ir? A gente não pode esquecer, ele acabou de invadir a Venezuela, capturou um presidente, ele tentou fazer alguma investida no Irã, ele foi alertado de que não era a mesma situação da Venezuela, que ele não poderia fazer aquilo sem ter uma repercussão muito grande dentro do Oriente Médio, e aí agora vem com tudo a questão da Groenlândia. Pois é. E ainda falando dessa treta, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, anunciou que vai botar tarifas, impostos de 200% sobre os vinhos franceses, caso o presidente Emmanuel Macron não aceite aderir ao seu Conselho da Paz. Olha, é uma briga de garoto mimado, né? Ah, não vai fazer o que eu quero? Então tá, então vou botar esse imposto para você, vou essa pegar taxa para você. o vinho, que é o produto que me representa vinho. no mundo inteiro. Mas não botou champanhe, né? Só botou o vinho francês. Ô, Trump, faltou o champanhe francês aqui na sua lista. Não é não? Champanhe só tem na França. Exato. As tarifas são a ferramenta do Trump, né, para resolver as brigas que ele compra. A gente também viu desse 1 ano de governo dele que as tarifas levaram a muitos prejuízos econômicos dentro dos Estados Unidos, e ele precisa prestar atenção nisso, porque ele tem uma eleição de meio de mandato que pode mudar completamente o rumo do governo dele, mas ele continua com um tom ameaçador, e a gente sabe que isso ele não vai mudar. Ele vai continuar sempre falando que vai impor as tarifas, e quando ele tirar alguma tarifa foi porque teve negociação, foi porque alguém baixou a cabeça. Então esse é o estilo dele, a gente viu nesse 1 ano, e eu acredito que vai continuar por aí, a não ser que a gente tenha uma mudança de cenário nessas eleições nos Estados Unidos desse ano. Pois é. E olha, Chico, Trump confirmou que vai se reunir com líderes durante essa semana na cidade suíça de Davos. Isso para tratar do seu desejo de tomar a Groenlândia, e já avisou que não pensa em desistir. Depois dessas afirmações, o Trump postou imagens geradas por inteligência artificial para ilustrar o seu plano. Olha só, para você que está só nos ouvindo, nessa imagem aí, você vê o Trump, né, o vice-presidente, o J.D. Vance. Tá também com essa foto o secretário de Estado, o Marco Rubio aí. É o trio maldito. Estão plantando a bandeira americana na Groenlândia, gente. Na foto também essa plaquinha, né, Chico, que está escrito Território dos Estados Unidos estabelecido em 2026. Ele antecipa nas imagens, como ele fez em Gaza com aquele hotel. Ele costuma antecipar esse desejo dele em imagens de inteligência artificial. Aí está a Groenlândia, que é o que ele acha que vai colocar os pés amanhã. Pois é. E tem mais uma aqui, Fernanda, já vou te passar. Vou te pedir para a nossa produção colocar essa outra foto, porque também foi gerada por IA. A gente até comentou já aqui no jornal que a gente vê numa reunião, né? O Trump com líderes europeus na Casa Branca. E na montagem tem a Groenlândia, o Canadá e também a Venezuela pintados com a bandeira dos Estados Unidos. Então, como você disse, Chico, ele vai antecipando o próximo, ele vai jogando. Ele gosta de fazer essa guerra, antecipar, né? Ele antecipa uma vitória num embate que ele está tendo com essas imagens.
porque é dado como uma verdade consolidada. Imagina se eu vou debater isso, se eu já coloquei essa imagem como uma verdade absoluta e resolvida e não tem acordo. Como é que eu vou sentar numa mesa, seja onde for, para negociar, se eu já disse que são favas contadas? Eu desenhei, né? Tá aí. O plano é esse e eu vou executar. É. Tipo esse recado, né, Fernanda? Exatamente. Ele coloca dessa forma, e a gente não pode esquecer que o grande público eleitor do Trump está nas redes sociais. Eles vivem da realidade das redes sociais. Muitas vezes essas pessoas não se informam por jornais, por telejornais, enfim, podcasts, o que quer que seja. Eles estão só nas redes sociais e compram tudo que é dito ali como verdade absoluta. A gente sabe o poder que as redes sociais têm. E é como o Chico estava falando, na hora que ele coloca como uma verdade absoluta, ele testa, ele está testando qual vai ser a reação do mundo com relação a essa verdade absoluta que ele colocou. Foi o que aconteceu com a Venezuela. Ele sabia, e todos os conselheiros dele sabiam também que a reação de oposição à questão do Nicolás Maduro seria muito diferente do que seria com o Irã. Por isso que ele avançou na questão da Venezuela, mas não na questão do Irã. Existem outras coisas em jogo. Mas o modus operandi é esse, ele joga na rede social, ele coloca como verdade e espera para ver o que vai vir de oposição, se vier alguma oposição. E olha, quem deu uma resposta, uma boa resposta para o Trump, foi a presidenta da União Europeia, a Ursula von der Leyen, que disse que a soberania da Groenlândia é inegociável. Essa fala foi feita durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. E também, sem citar diretamente os Estados Unidos, ela criticou a possibilidade de imposição de tarifas entre aliados. Vamos ver. And this is why the proposed additional tariffs are a mistake, especially between long-standing allies. The European Union and the United States have agreed to a trade deal last July. And in politics, as in business, a deal is a deal. And when friends shake hands, it must mean something. Full solidarity with Greenland and the Kingdom of Denmark. The sovereignty and integrity of their territory is non-negotiable. Amigos dão as mãos, né? Mas isso não vale para Donald Trump, Fernanda. Infelizmente, não. Eu acho que aí entra a divisão que ainda existe dentro da Europa entre aqueles que acham que ainda dá para negociar com Donald Trump e aqueles que acham que está na hora de enfrentar de outra forma, né? Desde a declaração dela, outros políticos europeus já vieram a público falar que não só tem que ter as tarifas recíprocas, como tem que ter passos além. Pensando na questão das empresas americanas que estão dentro da Europa, que também acabariam prejudicadas, enfim, uma forma de repente, pressionar mais o Trump, porque quando você pressiona o empresariado americano, você vai, consequentemente, pressionar o presidente americano. Mas a gente percebe isso. Até que ponto vai se tratar o Donald Trump como um amigo da Europa? Eu acho que está ficando cada vez mais claro que ele é um amigo dele mesmo, são os Estados Unidos acima de todos, e ele quer... Ele se compara com pessoas como Putin, ele não respeita os líderes europeus, essa que é a verdade. Ô Fernanda, mas você vê alguma possibilidade política de deter esse dono do mundo nos próximos meses? O que você imagina num cenário de contenção a Donald Trump, já pensando nessa possibilidade? Porque se avança, se chegamos em julho nessa mesma medida, ele terá tomado o Canadá, Groenlândia, a própria Dinamarca, se brincar. Não é uma possibilidade, com esse avanço de... vai virar Hitler? O recurso que interessa, eu invado o território. Acho que é um pouco por aí, né, Fernanda? Sim, infelizmente é por aí mesmo, e é como eu falo... De acordo com o que vem de consequência ao que ele fala, ele vai tomando as ações dele. Então, a gente percebe isso, né? Ele tem esse modus operandi mesmo. E eu acho que, sinceramente, nesse momento, para que se mude alguma coisa, eu acho que o freio é interno. Eu acho que um resultado das eleições de mandato
que diminuam o poder dos republicanos dentro dos Estados Unidos é algo que faz o Donald Trump parar internacionalmente. Por quê? Porque aí você vai ter um Congresso com mais força, um Congresso que de fato vai poder votar e aprovar um impeachment. Então as ações do Trump vão ter que ser diferentes, porque se ele é impeachado, acabou. Então assim, eu acho que neste momento eu vejo como freio mais uma questão interna do que externa, mas, de novo, eu acho que é importante a Europa entender que eles precisam estar unidos, entender que os Estados Unidos não são aquele aliado que eles sempre tiveram e começar a agir dessa forma mais unida, né? A gente tem visto algumas posturas de alguns governos, o próprio governo brasileiro, quando agiu com relação ao Trump e as ameaças dos Estados Unidos, eu acho que teve uma postura muito assertiva de chamar para o diálogo, mas de mostrar que a soberania brasileira não se negocia, que não vão se meter nos assuntos brasileiros, de política interna brasileira. Então, eu acho que sim, a gente fala de uma negociação, de uma coisa que tem um pouquinho mais de respeito do Trump quando a gente fala de líderes fortes, no sentido de não baixarem a cabeça, de se imporem, defenderem os seus povos, e aí a gente vai ter que pensar. Eu acho que a grande questão é a economia e pensar em novos acordos econômicos pelo mundo. Quando a gente tem a assinatura do acordo do Mercosul com a União Europeia, isso é muito positivo. E isso é sim uma forma de enfrentar a maneira do Donald Trump de fazer política internacional. Agora, Fernanda, ainda falando do Trump, hoje completa um ano, né, que o presidente estadunidense assumiu o poder. Um discurso carregado de violência e ameaça. Não só discurso, como uma campanha toda, né? Olha só que desesperador, Chico. A gente fez as contas aqui na nossa redação. Faltam 1.096 dias para o Trump concluir o segundo mandato. Isso significa quantos dias? 1.096. Significa 1.096 assuntos, 1.096 pautas, porque todo dia ele tem uma pauta que o mundo inteiro vai debater, vai combater e etc. Que loucura. O Macron vai colocar esse óculos escuro mais 1.000 e tantas vezes e por aí vai. Olha só. E aí, Fernanda, a gente separou uma arte com uma retrospectiva desses últimos 365 dias de puro terror, gente. Olha, perfure, bebê, perfure. Drill, baby, drill. Trump deu novos incentivos para a indústria de combustível fóssil e enfraqueceu regulações ambientais. Anunciou a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Tem o escândalo sexual também, né? O Trump foi citado nos e-mails trocados pelo abusador sexual condenado, o Jeffrey Epstein. Tem também o perdão aos invasores do Capitólio. Como esquecer, né, Chico? Sim. No dia em que assumiu o cargo, o Trump concedeu perdões e comutações de pena a cerca de 1.500 réus envolvidos no 6 de janeiro. Vamos lembrar que lá tiveram mortos, tá? Mesmo assim, isso não significou nada. Exato. Sobre a política supremacista, o Trump proibiu mulheres trans em esportes femininos e prometeu acabar com políticas de diversidade e equidade no governo dos Estados Unidos. Não só prometeu, como de fato concretizou, né? Esse ponto aqui. Temos mais, gente. Diz respeito à soberania das nações. Na Venezuela, os Estados Unidos sequestraram o presidente Nicolás Maduro e levaram o presidente para um julgamento em Nova York sob acusações de financiamento ao tráfico de drogas. Tem também a questão da imigração, né, com a deportação em massa de 2,5 milhões de pessoas que foram expulsas dos Estados Unidos em 2025, no ano passado, das quais 600 mil foram deportadas. E o restante deixou o país de uma forma voluntária após receber uma ordem de remoção. Óbvio. Não sai não. Eu estou pedindo para você se retirar por bem, senão pode ficar pior. Aí não dá. E vamos falar sobre a truculência também, e também a morte. O ICE, que é a Polícia de Investigação, tem feito ações muito violentas. Teve a morte, né, o assassinato, na verdade, da Renée Nicole Good, de 37 anos, que foi morta a tiros durante uma abordagem, né, em que o presidente Donald Trump apresentou uma outra versão que não corresponde ao vídeo que todos nós tivemos acesso. Fernanda. Exatamente. É um ano de decisões lamentáveis, para dizer o mínimo. Eu acho que a gente tem diversos crimes de guerra que foram cometidos ao longo desse um ano, e muitos com a anuência do Donald Trump, muitos com incentivo do Donald Trump. E o que ele está fazendo com a questão à imigração
é realmente sem precedente nos Estados Unidos. A gente não fala nem da questão do número de deportados, mas a gente fala do método como essas coisas estão acontecendo, as abordagens policiais, a forma como essas pessoas são deportadas, para onde elas estão sendo levadas. A gente não pode esquecer que muitos venezuelanos foram enviados para El Salvador, para a mega prisão do Bukele, onde não se tem nenhum respeito ao direito humano daquela pessoa. Então eu acho que é realmente grave essa conduta do Donald Trump, do governo Trump, com relação à imigração. Ele tem fechado o cerco de todas as formas e o ICE se sente no direito e tem carta branca para matar e depois perguntar. Isso é uma coisa impressionante. A gente está falando dos Estados Unidos, né? A gente está falando da maior potência do mundo. Então, realmente assim, é sem palavras para descrever. E eu acho que isso pode levar a consequências gravíssimas, inclusive internamente, uma guerra civil. A gente está vendo, como o Chico comentou, o governador da Califórnia falando, diversas autoridades americanas, né? O prefeito de Nova York chamou, fez vídeo, todo mundo está fazendo alguma ação em rede social explicando como as pessoas devem agir se um policial da ICE aparecer na sua porta. Olha o ponto que a gente chegou em 2026. Os Estados Unidos bombardearam 7 países nos últimos 12 meses. Tem essa política externa do horror, né, que propôs um conselho para rivalizar com a ONU. Tem também o terrorismo tarifário, assim, que é a moeda de troca do Donald Trump. Aqui nós passamos meses e meses assim, com prejuízos enormes. É porque, como houve a vitória depois, esquece que foram meses e meses de... Por exemplo, pessoal dos pescados, da indústria de pescados no Ceará, sem exportar. Se o governo não compra para a merenda escolar, apodrecia, se perdia tudo. Então, foram meses de terror também contra o Brasil. E depois teve aquele flerte do Lula com o Trump ali na Assembleia da ONU e a gente esqueceu tudo. Aquilo engoliu como uma magia os meses de terror. Passaram os exportadores do Brasil. Sim, sim. Que rapidamente conseguiram ali, né, se virar. A gente pensava até numa dificuldade ainda maior, mas o Brasil aproveitou esse desafio para diversificar o mercado também. Sim, acabou dando nisso. Exatamente, as consequências das ações do governo Trump, elas vão muito além, né, da própria política internacional, e a gente vai ver resultados disso tudo por muitos anos. Mesmo depois, se o Trump sai da presidência, a gente vai continuar vendo. A gente sabe que o desmonte de um governo, o desmonte de uma estrutura democrática, ela tem repercussões por muitos e muitos anos. Não é tão simples depois você remontar e você querer voltar a uma funcionalidade, ao respeito às leis. Não é assim que funciona, né? Agora, uma outra consequência, Chico, que o mundo sente é que, como a gente tem um governo imprevisível e com uma força bélica absurda, os países também começam a se preocupar com as suas defesas, né? Então a gente vê uma corrida novamente, tudo indica, né, armamentista, porque os países se sentem inseguros, né? A gente sabe que isso também não é para amanhã, mas de qualquer forma é sempre bom pensar nisso. Claro, olha, pense em relação ao Brasil. Agora, com esse domínio sobre a Venezuela, os Estados Unidos têm 2.000 quilômetros de fronteira no miolo da Amazônia. É preocupante, sim. Você tem ali na Amazônia uma questão de patentes a partir de plantas que dão em remédios, que acabam indo, de alguma forma, pirateados para a Europa, para os Estados Unidos. Você tem isso agora aberto. Então, é uma preocupação. A própria União Europeia também está preocupada com isso, né? Com a sua segurança, Fernanda. Sim, exatamente. Existe um documento de inteligência da Europa, inclusive de algumas agências de inteligência americanas, que falava que a Europa precisava, depois de 5 anos do fim da guerra da Ucrânia, ela estar rearmada. Por quê? Porque era o período que a Rússia teria para se rearmar e poderia representar uma nova ameaça para os países do leste europeu.
Agora a gente vê que eles estão precisando correr mais ainda contra o tempo, porque eles têm os Estados Unidos batendo na porta. Então isso é alarmante. A gente tinha um plano, a gente vinha discutindo isso desde o ano passado, né? A Europa vinha discutindo isso desde o ano passado, maneiras de se rearmar, o realistamento obrigatório no exército. A gente vê a Alemanha falando em formar o exército novamente, a França está querendo alistamento obrigatório. Então você vê uma mudança de postura dos governos com relação a isso. Só que agora eu acho que eles vão ter que rediscutir, porque isso tudo era elaborado sem o fator Trump batendo a porta da Europa. Agora a gente tem esse grande aliado antigo da Europa que aparentemente vai deixá-lo de ser. Não, e Trump desafiando a própria OTAN, né? Sim. Partindo para cima, de verdade. E você vê que não são promessas vazias, né? Ele verbaliza, desenha com inteligência artificial e ataca. Tem sido assim o método. Que medo. Fernanda Simas, obrigada e uma ótima noite para você, viu? Obrigada a vocês, uma ótima noite. Boa noite, querida. Olha só, gente, o ICL realizou a maior pesquisa de opinião